Cumprimento todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós na unidade do Espírito Santo de Deus. Queria orar também o Senhor, meu Deus, meu Pai, retira da minha presença, da minha frente, dos meus trabalhos, dos meus negócios, do que me pertence, toda espécie de espírito de trevas, todo espírito de impureza que estiver tentando atrapalhar a tua obra, que seja repreendido e queimado pelo santo sangue de Jesus, aquele sangue que derramou na cruz, que purifique-me de meus pecados, de minhas fraquezas, para que possa ser vencedor das obras do inferno, de todo espírito de impureza. Saia em nome de Jesus da minha vida e da vida daquela pessoa que estiver me ouvindo agora, que seja queimado toda espécie de mal através do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que Ele derramou e entregou para resgatar as nossas almas de toda a impureza do pecado. Por isso eu estou aqui orando neste momento em nome de Jesus e também para anunciar para vocês uma boa nova de Deus, que Deus é importante. Deus é importante na nossa vida. Deus não é como nós viventes que comemos e bebemos e participamos do pecado. Deus não participa de nada que pertence ao pecado. Ele é santo e santo e santo. Deus só salva o homem e a mulher através da misericórdia dele, através da misericórdia e da graça dele, que ele mandou o seu Filho Jesus para entregar o seu sangue naquela cruz, para se humilhar, para ser vencedor. Então, para nós ser vencedor, nós temos também que se humilhar como o Filho de Deus se humilhou. Porque se o Filho de Deus não se humilha, ele não tinha tomado o título de ser o juiz das nações. Compreendeu? Para ele ser o juiz das nações, ele teve que receber um tumulto de humilhação no corpo dele, na alma dele, na vida dele. Por isso nós também temos que, para ser exemplador de Jesus Cristo, nós temos que se humilhar aqui na terra para poder Deus nos exaltar lá no reino da glória. Por isso eu estou pregando para vocês, para abrir os olhos de vocês e a lembrar que ninguém que estiver dentro do pecado não entra no reino de Deus. Porque naquela época que antes de Jesus vir ao mundo, a Bíblia diz que nenhum homem que morria entrava no reino de Deus, porque era impuro. Nada impuro entra no reino de Deus. Quando eles morriam, que chegavam na porta do céu, Satanás acusava o pecado dele e ele tinha que voltar para trás, para onde o corpo dele estava. Compreendeu? Então, meus amados, hoje, graças a Deus, através de Jesus Cristo, dele se humilhar e entregar o seu corpo para a bufetada, para ser furado, para poder ser cuspido no rosto dele, pondo uma coroa de espinho na cabeça dele, ele com aquela humilhação, ele foi vencedor da morte. Então Jesus Cristo foi digno de desatar os 7 selos do livro que estava fechado, que era o livro da salvação. Por causa que o pecado de Adão e Eva transgrediu a salvação. Porque quando Deus pôs Adão naquele paraíso, falou de todo fruto comeis, mas do fruto proibido da ciência do bem e do mal não comerei. Que o dia que você comer desse fruto, você morrerá. Que era o pecado. Compreendeu? Então, do dia que Adão comeu aquele fruto, foi a mesma coisa de ter comido do fruto da morte. Compreendeu? Então, a alma do homem não vivia. A alma do homem morria e ficava no pó da terra. Então, Jesus Cristo, com a graça dele, ele entregou o sangue dele para purificar e nos lavar de toda lepra, dependendo que você se arrepender de seus pecados. Compreendeu? Se você se arrepender dos seus pecados e se humilhar na presença de Deus e também na presença dos homens, você não tem granduria, porque tudo que pertence a granduria pertence a Satanás. Compreendeu? Tudo que pertence a granduria pertence a Satanás. Porque Deus pegou e anunciou que havia de nascer o Salvador, que era o Rei dos Reis, Senhor de meu Senhor. Ele era Rei dos Reis, Senhor de meu Senhor. Todos os reis da terra sabiam que ia nascer o Rei dos Reis, que ia ser a salvação de Israel. Eles pensavam que ia nascer nas rainhas. Deus mandou na mulher mais humilde o filho dele para poder dar exemplo ao mundo, para mostrar para o mundo que Deus não ama a riqueza. A riqueza é de Deus, mas Ele não ama a riqueza da terra. Deus não precisa de riqueza da terra. Então ele pôs aquele filho dele no ventre daquela mulher pobrezinha para mostrar aos homens que para servir a ele nós temos que fazer de menor. Nós temos que fazer de pequeno, como o filho dele veio e introduziu no seio da mulher mais pobre que existia. Amém? Então, se nós não diminuir a nossa altivez aqui da terra, nós não provará do reino de Deus. Porque o Filho de Deus teve que se sentir humilhado na presença dos homens, dos pecadores,
tomando bufetada para poder resgatar as nossas almas. Hoje ele se tomou o título de juiz das nações. Por quê? Mas ele foi o homem mais humilhado que existiu, foi Jesus Cristo. Então, se você humilhar, você receberá a força de Deus. Se você não humilhar, você não receberá a força de Deus. Porque quem se exalta é Satanás, não Deus. Deus já é alto de natureza, ele já é o rei. Ele diz que ele é um grande rei. Ele não precisa de exaltação de ninguém. Ele diz que os homens agradáveis a ele são aqueles que passam no cantinho da humilhação. Compreendeu? Aqueles que passam no cantinho da humilhação. Ele diz, eu provarei os filhos de Davi como prova o ouro e a prata. Então o ouro e a prata sai desmanchado através do fogo. Então quer dizer que aquele homem que aceitar a provação do fogo na vida dele, e ele der conta de passar nessa provação, ele passou no teste de Deus. Mas se você não se humilhar e deixar de fazer humilhação com seus irmãos e distinção de pessoas, de rico e de pobre, de preto ou de branco, ou de estudado e quem não é estudado, compreendeu? Deus não tem nada a ver com estudo para a salvação. Compreendeu? O estudo que Deus quer para você entrar no reino de Deus é você ser humilde, é você ser caridoso, é você segurar na mão dos seus irmãos mais pequenos e socorrer a eles, calçar eles se ele está descalço, vestir eles se ele está nu, dar de comer eles se ele está passando fome, se está sem hospedagem, hospeda ele, compreendeu? Assim você está acolhendo fruto do reino de Deus. Mas se você querer fazer distinção entre rico e pobre, bonito, feio, você não passou no teste de Deus. Você não vai ser recebido por Deus, porque o próprio Filho de Deus foi humilhado. Para poder vencer a morte, ele teve que se humilhar e correr até o sangue dele na terra, para poder vencer a morte. Amém? Glória a glória. Receba aí essa pregação que eu estou fazendo em nome de Jesus e também das almas de vocês. Fique esperto, porque Jesus diz que nos dias final ia vir muitos falsos profetas e entre Cristo, pregando em nome dele, mas ficasse atento que eles não pertenciam a Deus, compreendeu? Só porque está falando a palavra de Deus, não é que é de Deus, que ele diz, nem todos chamarão Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Presta atenção nesta palavra de Jesus, meus amados. Compreendeu? Então nós temos que se humilhar e temos que drabar o nosso joelho na frente do Deus vivo, que é Jesus Cristo, para poder lavar nós no sangue dele, para nós ser resgatados e ressuscitados o dia que nós morremos. O dia que nós morremos, unicamente Jesus possa nos ressuscitar dos mortos. Porque antigamente ninguém ressuscitava. Nem antes do sangue de Jesus ser corrido na terra, nenhum homem ressuscitava dos mortos. Compreendeu? Ele saía lá do pó da terra, do corpo dele, e ia lá, chegava lá, Satanás acusava o pecado dele, voltava para o pó da terra novamente, compreendeu? Então ele não conseguia, ele não tinha ressurreição. Do dia que Jesus morreu, na noite que Jesus morreu, muitos justos em Jerusalém apareceram para o pessoal e sumiu de novamente, porque ressuscitaram com a ressurreição de Jesus. Mas só se você amar Jesus de verdade e amar também os seus irmãos, porque se você excusar os seus irmãos, e você querer ser grande, querer ter fama, você não vai conseguir o reino. Amém? Estou falando essas palavras para vocês, abrir os olhos e o coração e o espírito de vocês, para vocês formar um caminho reto junto com Deus. Lembra que quando Deus mandou o mensageiro dele, que era João Batista, ele diz, mandarei meu mensageiro, que endireitará todas as veredas, tudo que for torto será direito, tudo que for alto será baixo, e tudo que for tortuoso será planado, e todo homem verá a salvação de Deus. Então, sem nós renovar, nós não vemos a salvação de Deus. Nós temos que ter renovo, nós temos que ser renascido com novas obras, com nova atitude, nós temos que ser renascido da perversidade para a bondade, compreendeu? Nós temos que ser renascido. Muitas vezes nós não fazemos misericórdia, vamos fazer misericórdia. Ninguém que não é renascido não entra no reino de Deus. Porque Jesus falou para Nicodemos, que era príncipe de Israel, era doutor da lei da escritura, era doutor da lei da religião. Ele era o doutor da religião, compreendeu, de Jerusalém, de todos os anciões. Jesus falou, necessário é renascer de novo. Porque se você não renascer da água e do Espírito Santo, Nicodemos, não verás no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então nós temos que ter renovo. Se nós não termos renovo e ser renascido com novas obras de bondade,
nós não provaremos do reino de Deus, que Jesus aprovou para nós no ele conversar com aquele doutor da lei. Aquele doutor da lei pensava que ele tinha salvação na gibeira dele, porque ele tinha teologia, na gibeira, ele tinha diploma na gibeira, tinha anel de doutor, entendeu? Ele pensava que aquilo salvava ele, nada disso salva a pessoa. Jesus deu nota 0 para ele, entendeu? O que salva nós é a humildade, o que salva nós é o renovo, o que salva nós é a misericórdia, o que salva nós é nós deixar de um mundo para o outro, é nós deixar o mundo pecador para entrar no mundo de santidade. O povo de Deus tem que ser um povo diferente, o povo de Deus tem que ser um povo que a obra de Deus tem que ser diferente dos maus. Porque se você unir com as pessoas maus, você vai ser jogado nas trevas. Porque não tem salvação para as pessoas que se exaltam e nem que têm orgulho. Amém? Glória a glória. Receba aí na mente de vocês e prepara para vocês encontrar com o grande rei que é Jesus Cristo. Amém? Glória a glória.